Hoje, no Jornal Brasil Atual, nós fazemos contato agora com a cientista política Rosemary Segurado, que é professora da PUC São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, professora. Muito bem-vinda ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Uma alegria tê-la aqui conosco. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nessa sexta-feira fria e chuvosa aqui em São Paulo. Sem dúvida. A gente vai falar com a professora Rosemary sobre as últimas pesquisas, mais especificamente sobre essa última pesquisa da Datafolha e também todo o cenário político ao longo desta semana. Professora, então vamos começar falando do Datafolha, o resultado que saiu ontem, mostrando Lula com 15 pontos percentuais à frente do Bolsonaro no primeiro turno, Lula com 47%, Bolsonaro 32%. No caso do segundo turno, a vantagem do Lula é de 54% contra 37% do atual presidente. Como é que a senhora avalia mais esse resultado? Mostra estabilidade do Lula, Bolsonaro cresce? Como é que a senhora avaliou esse novo resultado já com a percepção da população brasileira dos auxílios mais variados eleitoreiros de Bolsonaro? Acho que as duas coisas ocorrem. Acho que a estabilidade do presidente Lula é bastante clara nessa pesquisa e nas pesquisas outras que saíram durante a semana, IPEC e a Quest. E há, sim, um crescimento do presidente Bolsonaro, mas eu acho que esse é um ponto importante para avaliarmos, porque era esperado um crescimento muito maior, um crescimento quase dentro da margem de erro, né? Ele cresce 3 pontos, a margem de erro são 2 pontos, e nós dizemos que poderia ter sido maior, ou era desejado que fosse maior, em virtude exatamente disso, né? Começamos o recebimento do Auxílio Brasil e todos os outros pacotes eleitoreiros, como você bem mencionou, então se esperava que houvesse uma melhora da população, da percepção da população em relação a isso. E eu acho que esse é um ponto bastante complicado para o presidente Bolsonaro, ou seja, inclusive interessante, né, porque saíram algumas entrevistas da população recebendo esses auxílios, e aí um taxista, por exemplo, que diz assim, olha, tá, ok, receber isso agora, mas por que isso não nos foi dado durante a pandemia, que era o momento que nós mais precisamos? Essa fala é muito emblemática de uma questão importante. De alguma maneira, a população entende que as políticas públicas, né, que são permanentes, que foram destruídas por esse governo, poderiam, nos seus momentos, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E estão olhando e falando assim, peraí, bem na véspera da eleição vem isso, e entendendo um pouco essa intencionalidade, né, de influir no cenário eleitoral, quase como uma compra de voto. E claro, né, embora isso seja importante, esse recebimento, a economia está muito complexa, principalmente para as classes populares, mas elas estão dizendo assim, ó, eu estou entendendo que isso aqui é para tentar me iludir e não está mostrando uma mudança significativa com relação à melhora dos índices do presidente Bolsonaro. Em alguns segmentos ele melhora um pouco mais, mas uma coisa que é importante, ele não tira voto do ex-presidente Lula, né, que ele precisava mexer nisso e não consegue mexer. E acho que um outro dado muito importante é a elevada rejeição que ele ainda tem. O presidente Bolsonaro tem 51% de rejeição dos eleitores, enquanto Lula tem 33%. Reverter 51% de rejeição no tempo que se tem, nesses 45 dias mais ou menos da eleição, não é uma tarefa simples. E talvez seja uma tarefa ainda mais difícil para o presidente Bolsonaro, que todos os dias, né, produz uma notícia negativa para a sua própria campanha.
né? Então é mais do que os adversários o atacando, é ele, como ontem, por exemplo, ter agredido, né, um youtuber que foi esperá-lo lá na saída do Palácio Planalto, como acontece com alguns dos seus apoiadores. E a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea é quando o eleitor, né, ao ser pesquisado, ele não visualiza nenhum cartão, né, pelo pesquisador, nenhuma indicação, é simplesmente uma pergunta: em quem você pretende votar nas próximas eleições? Presidente Lula, ex-presidente Lula, aparece com 40%, enquanto Bolsonaro com 28%. O que também nós podemos ver, né, a diferença no Datafolha dessa espontânea para, né, a pesquisa estimulada, essa com um cartãozinho que aparece o nome dos candidatos, ela é de 7 pontos. Então, o que nós temos ali? Aquele eleitorado decidido a votar no presidente Lula não pretende votar mudar o seu voto. E essa é uma questão que preocupa, sim, a candidatura de Bolsonaro. Então, se eu tiver mais um segundo, eu queria falar de uma possibilidade de voto útil na reta final da campanha. Então, por exemplo, Ciro Gomes cai um ponto, né, dentro da margem de erro, né, de 8 pontos na pesquisa anterior para 7 agora, mas eu acho que, mesmo que a campanha, né, a coligação do presidente Lula não faça uma campanha por voto útil e que Ciro Gomes não desista efetivamente, né, da sua candidatura para apoiar alguma candidatura. O que alguns eleitores mostram que aproximadamente um pouco mais de 50%, se forem mudar o seu voto, migram para a candidatura do ex-presidente Lula. Então, eu acho que esse é um dado importante, é uma coisa que pode ocorrer, chegar na reta final da campanha, as pessoas olharem e falarem assim, não vai dar mesmo para o Ciro, então em quem eu apostaria esse voto ir para o presidente Lula? Por que esse dado é muito importante? Porque essa é uma das possibilidades do ex-presidente Lula vencer a eleição ainda no primeiro turno. Os dados do Datafolha mostram aí um pouco apertado, mas sim é essa possibilidade. E claro, se houver, né, uma desistência dos eleitores de outras candidaturas, né, principalmente de Ciro Gomes e Simone Tebet, para apoiar o presidente Lula, eu acho que isso vai fazer diferença para a candidatura do ex-presidente Lula. A gente está conversando com a professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC São Paulo e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falando sobre o cenário eleitoral, a pesquisa da Datafolha que foi divulgada ontem. E é exatamente sobre isso que eu quero puxar mais um pouquinho com a senhora, esse assunto, professora, porque a grande mídia vem dando muito destaque no crescimento do Bolsonaro, né? E dizendo que fica cada vez mais difícil do ex-presidente Lula vencer eventualmente já no primeiro turno, sendo que os últimos dados mostram exatamente isso, que a possibilidade é concreta de Lula ser eleito presidente do Brasil já no dia 2 de outubro. E outro fato também que eu acho muito importante, e eu quero a sua avaliação, saber se a senhora concorda ou não, é que o ex-presidente Lula vem liderando nos principais colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro também com uma pequena margem, mas São Paulo e Minas Gerais com uma grande diferença. A importância da sedimentação de Lula nesses colégios eleitorais, que normalmente já indicam quem poderá ser o vencedor das eleições. Eu acho que, assim, de fato, né, tenho visto algumas análises já
quase dando como certo o segundo turno, quando os dados não estão mostrando exatamente isso. Ninguém diz que é fácil uma vitória no primeiro turno. Evidentemente, né, que ela seria uma vitória nesse contexto, né, atual, apertada, voto a voto, né, mas ela está colocada porque a vitória no primeiro turno significa que o candidato vai ter 51%, 50%, né, mais de 50% dos votos, do que a soma de todos os outros votos válidos, ou seja, brancos e nulos ficam fora dessa contabilidade. Quando nós chegamos nesse número, o presidente Lula atinge, pela pesquisa do Datafolha, essa possibilidade de vitória no primeiro turno. É por isso que eu chamei a atenção para essa questão da reta final da campanha, principalmente quando nós estamos chegando perto da decisão, as pessoas falam, e agora? Né? Será que em quem eu votaria no segundo turno? Um eleitor do Ciro, por exemplo, em quem eu votaria no segundo turno? Então, votaria no Lula, então, né, eu já vou votar agora. Essa é uma das coisas importantes que a gente precisa ficar atento a essa pesquisa. Então, em todos os cenários, inclusive, né, em alguns agregadores de pesquisa, né, as pesquisas têm metodologias diferentes, por isso que não são comparáveis. Mas essa fórmula do agregador de pesquisa, né, feitas por vários institutos, ela vai mostrando isso, ou seja, nós temos sim um ex-presidente Lula bastante consolidado nessa liderança, e Bolsonaro, mesmo com todas essas medidas eleitoreiras feitas recentemente, não consegue reverter. Então, cresceu um ponto em um mês, é insuficiente. E mais que nada, né, é completamente distante daquela expectativa que viriam esses recursos e que a eleição, né, estaria num outro patamar. E nós não estamos vendo essa mudança. Então, eu acho que há sim, né, essa possibilidade, né, de vitória no primeiro turno, e aí, claro, né, nós estamos começando a campanha na próxima semana, dia 26, começa o horário eleitoral na televisão. Eu acho que alguns dizem que não terá muita importância. Eu acho que a campanha eleitoral pela televisão, mais do que o horário eleitoral, ela é repercutida nos telejornais, ela é repercutida em outros meios, então daí ela vai dando, né, ao eleitorado informações outras e um pouco da performance dos candidatos. Eu acho que a campanha na rua começa a se consolidar. Queria chamar a atenção, você disse dessa vantagem do ex-presidente Lula nesses colégios eleitorais maiores. Ontem, o ex-presidente Lula fez um comício muito grande em Minas Gerais, e é interessante que, assim, né, a campanha fala em aproximadamente 100 mil pessoas, as imagens mostram um contingente muito amplo. Bolsonaro tem investido aí, porque o seu candidato ao governo do estado tem uma vantagem, né, nesse estado, mas nós também poderíamos chamar atenção que o ex-presidente Lula ganhou um reforço importante e muito qualificado, principalmente nas redes sociais, que é o que era candidato, o deputado Janone, que é de Minas Gerais, e que tem, se não me engano, aproximadamente 20 milhões de seguidores nas redes sociais, é muito ativo, né? Tem uma conexão muito grande por aí e uma conexão também muito grande com o setor evangélico. E Janones, ele desiste da sua candidatura para apoiar o ex-presidente Lula, então é um reforço de peso aí dos últimos 10 dias, se não me engano. Então me parece que
isso começa, né, a repercutir nas pesquisas nessa e seguramente nas próximas. E também pensarmos o cenário de São Paulo. Eu acho que em São Paulo há uma vantagem interessante do ex-presidente Lula, e queria casar com o que o Datafolha traz com relação à candidatura ao governo do estado de Fernando Haddad, que é o candidato de Lula em São Paulo. O que nós vimos na pesquisa divulgada também pelo Datafolha, que Haddad está com 38% dos votos, né, de intenção de votos no estado de São Paulo, e o candidato de Bolsonaro está com 16% e o atual governador com 11%. Então, o que nós vemos aqui, esse arranjo, vamos dizer, essa dobradinha, Lula, Haddad, ela em São Paulo está apresentando um cenário muito positivo para a candidatura do ex-presidente Lula. Então, eu acho que é um ponto importante para avaliarmos. No Rio, a diferença entre Lula e Bolsonaro é menor, né? E aí também temos que ter em mente o Rio de Janeiro é o estado do Bolsonaro, né? A sua vida e a sua trajetória política foi constituída totalmente aí, tem uma base de apoio muito grande, então é compreensível que ali ele vá ter uma performance melhor do que nos outros lugares. Quero agradecer a participação da professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC São Paulo, e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fazendo uma avaliação do último resultado da pesquisa, o mais recente resultado da pesquisa Datafolha, que foi divulgado ontem, e lembrar também que amanhã o ex-presidente Lula tem um novo comício agendado para São Paulo, que promete também aglomerar, né, trazer muita gente nessa primeira participação dele num comício num encontro grande com a população brasileira, e a gente vai voltar a fazer a análise sobre o início dessa campanha política mais corpo a corpo, né, e todos os cuidados que são necessários, inclusive para a segurança e saúde do ex-presidente Lula. Professora, muito obrigado pela sua participação, forte abraço para a senhora, bom final de semana, e a gente volta a fazer contato. Ok, um abraço a você, a todos que nos ouvem, bom final de semana a todos. Conversamos com a professora Rosemary Segurado. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.